Olá, pessoal. Marketing esportivo para clubes pequenos. Às vezes a gente pensa no tamanho da dificuldade que é você no interior do estado, no interior do país, arrumar patrocínio, faturamento para poder manter um time no campeonato e principalmente você ter apoio da torcida aí. Bom, existe uma regra aí que o futebol é o esporte mais popular do Brasil. Então, dentro desse conceito, se você olhar para o lado popular, o que um time precisa ter é popularidade. E não só popularidade no termo de ser conhecido. Ele tem que se tornar conhecido, as pessoas têm que saber quando começa um campeonato, quando tem um jogo. Deve ter uma manutenção, deve ter voluntários, deve ter pessoas de marketing, agências, publicitários trabalhando de forma voluntária, porque no interior não tem como pagar. Então, mobilizar a cidade, mobilizar institutos sociais que possam estar tendo também visibilidade. O esporte é uma ferramenta de união de vários setores da sociedade. Desde de uma APAE, de uma instituição que cuida de idosos, de crianças, todos têm que participar ativamente, todos têm que ganhar essa visibilidade para que também estejam mais expostas e acabam ganhando mais atenção da sociedade para essas causas. E o futebol é uma ferramenta para isso também. Então, todos mobilizados, sociedade, escolas, instituições, órgãos municipais, autarquias precisam estar envolvidas no futebol. Precisa de um presidente, precisa de um líder que puxa a fila, que puxa todo mundo para o futebol, que puxa para o estádio, que ganhe a imprensa, que consiga a mídia espontânea, mas tem que estar batendo na porta, tem que estar convidando, tem que estar pedindo. E uma coisa tem que estar muito clara: futebol é um esporte do povo e tem que ser acessível. O futebol não pode ser mais caro que o cinema. O futebol tem que ser um entretenimento barato, porque a pessoa não vai no estádio sozinha, ela vai com amigos. Então, o esporte não pode ser o concorrente do churrasco que vai fazer no domingo na sua casa. Então, preço popular é um atrativo grande. A gente vê aí exemplos de times vendendo camisas 100, 150, 200 reais aí, times do interior e conseguem vender 100, 200 camisas no máximo. Por que não trabalhar? A gente tem um exemplo no FC Cascavel, o presidente Valdinei Silva, ele entendeu muito bem essa colocação. Lançamos camisas a R$ 29,90, um time de uma cidade do interior do Paraná, Cascavel, que há 30 anos não tinha futebol profissional com a visibilidade necessária. Aí o presidente aí trouxe um time para ajudar aí a consolidar esse time na cidade. E em 2019 foram 35 mil camisas vendidas num time, como eu falei, do interior, com 3 meses de jogo no campeonato, que só competia pelo campeonato estadual. Uma movimentação incrível, chegar a colocar 30, quase 30% dos torcedores no campeonato no Paraná foram do UFC Cascavel. Por quê? Porque esse envolvimento da cidade, das crianças, das escolas, ações na Semana da Criança, é um trabalho profissional que tem que ser desenvolvido com dedicação, seja de voluntários, seja de parceiros. Tem que estar no DNA do time toda essa energia para buscar a gente, convidar e vestir a camisa mesmo. Quando a gente baixou esse preço da camisa R$ 29,90, foi uma febre na cidade, na véspera de Natal, como está acontecendo agora, a gente vai lançar um modelo novo, mas foi uma febre, filas de pessoas para comprar a camisa, com pontos de venda, com parceiros em supermercados, colocando quiosques ali para as pessoas terem acesso. Agora a gente lançou um chocotone, que vem um desconto na camisa, vem um ingresso para o primeiro jogo da Série D, que em 2020 o UFC Cascavel passa a competir pelo Campeonato Brasileiro Série D. Então, tudo isso, essa movimentação, trazer o torcedor para o estádio é muito importante. Mas como que você vai trazer o torcedor para o estádio? Não adianta querer cobrar 30, 60 reais o ingresso, que isso não vai acontecer. Ele junta 4, 5 amigos, ele vai fazer um churrasquinho em casa, ele vai comprar lá a cervejinha dele. Então, o futebol não pode concorrer com as atividades de rotina de fim de semana das pessoas, tem que ser um adicional. E o pai de família que leva a criança, leva a esposa, leva mais filhos, sobrinhos, netos, ele não pode ter uma despesa de 100, 150 reais para ver um jogo de futebol. Não que não valha, mas não pode, isso não pode ser. Se tiver 2, 3 jogos no mês, acabou o dinheiro dele. Então, baratear o ingresso. A gente fez ingresso popular aí a 15 reais com vestindo a camisa do clube. Coisa mais linda, vocês podem ver nas fotos aí depois no site do clube, nas redes sociais. A quantidade de gente debaixo de chuva indo para o estádio empurrar o time.
de novo, um time, uma cidade sem cultura de futebol, uma cidade carente de esporte. E hoje é o sucesso que é o FC Cascavel e as pessoas estão ansiosas pelo sócio-torcedor. Nem sócio-torcedor a gente tinha condição de fazer pelo curto espaço do campeonato. Então a gente realmente fez uma revolução com muito trabalho, muita dedicação, com muitos voluntários, com instituições, apoio de figuras importantes na cidade, patrocinadores indiscutivelmente, para chegar até ver uma. Poxa, mas tem que vender mais camisa, tem que ter margem de lucro em cima da camisa. Não, a gente não vai ganhar dinheiro em cima do torcedor. O torcedor ajuda a gente vestindo a camisa do clube, dando mais visibilidade para o patrocinador, e ele está interessado a pagar um pouquinho mais sempre, quando ele tem mais visibilidade. E esse clube vai fazer história e mantendo essa política popular, trazendo todos da sociedade, todas as pessoas ligadas ou não ao esporte. A gente chegou a uma média aqui de em um jogo com 15 mil pessoas no estádio. Isso há anos e anos e anos não acontecia com um time da cidade. Isso foi lá em 1980 que aconteceu. E de novo o sucesso aí voltando à tona, as pessoas aguardando o campeonato. Mas existe uma movimentação grande por trás disso, uma responsabilidade. O clube é uma instituição séria, um clube empresa, tem responsabilidade, tem auditoria. Os investidores ali não podem retirar a participação no resultado antes de 2027. Então toda a renda do clube, tudo fica dentro do clube para promover mais o clube, contratar mais jogadores, investimento nas categorias de base, e tudo isso é passado para a sociedade, tudo isso é passado para as pessoas para entender que o trabalho vem sendo sério e o aspecto social é muito forte nisso. Então, o legado que esse clube vem deixar para a cidade é de uma cidade que tenha mais harmonia, que não tenha prédios quebrados, cidade pichada. Não, hoje você anda na cidade, você vê muitas lojas aí vestindo as cores amarela e preta do clube, a amizade acontecendo dentro de supermercados. Em qualquer supermercado que você vai em Cascavel, em qualquer pista de caminhada, tem alguém com a camisa do clube, porque ficou uma camisa gostosa de usar, ela ficou leve, sem muito bordel, ela ficou simples, mas ela ficou linda. Ela ficou barata, então as pessoas usam. Não é uma camisa de 100 reais, 150 que você tem que estar cuidando. Então essa camisa vai para academia, vai para o churrasco, vai para mountain bike, vai para esporte radical, todo mundo usa. Porque se estragar é baratinha, eu vou lá e compro outra e acaba sendo mais usada. Então tudo isso é pensado para o clube ganhar essa visibilidade. O patrocinador está apostando não só dentro de campo, mas também está apostando fora de campo. O impacto social que o time causa para a cidade. Então, se você está na tua cidade, você quer fazer diferença no esporte, esse é o caminho. Quando a gente foi baixar o preço dos ingressos, existe uma força negativa, existia uma força negativa. Não, mas eles não vão ganhar dinheiro. Mas, gente, colocar 1.000 pessoas no estádio também não ganha dinheiro. Então, vamos por 15 mil. Surgiu aqui no Paraná, principalmente, uma lei que proibia a venda de bebida alcoólica. No começo houve uma rejeição muito grande, uma restrição, todo mundo aquela indignação. Mas, em termos de marketing, para nós foi o melhor negócio. Porque aí a pessoa não vai gastar muito no estádio. Se vender um chopp por 5, uma cerveja por 5 reais, não dá lucro nenhum. Se vender por 10, nós somos ladrão. Estamos explorando. Então é melhor não ter. A pessoa vai, não gasta tanto no estádio, vai lá, come uma pipoquinha, um amendoim, um refrigerante, gasta pouquinho. Criança, 10, 12 anos não pagam para entrar, vai com a família. E tá indo com a camisa do time, isso que é o mais importante. Então, o esporte, o futebol não é para ser um local onde a pessoa gasta muito dinheiro, principalmente no interior. Diferente de uma capital, de um time grande, que assim já está consolidado, que a renda per capita numa cidade dessa já é maior, as pessoas ganham mais. Mas no interior, se a gente não for popular, vai ser difícil. Agora, existia também um preconceito que os adolescentes, as crianças não queriam ir para o estádio. Mentira! A gente provou isso. Eu fiquei na fila vendendo ingresso na véspera de um jogo num container. Nós montamos um container, colocamos na frente da loja Havan, nosso principal patrocinador. Colocamos o container lá na frente e eu consegui atender vários adolescentes chegando lá com o cartão de débito do pai, da mãe, com a carteirinha do colégio lá para ele pagar meia entrada. Ele nem sabia comprar ingresso. Não, a carteirinha se apresenta no estádio, não é que na hora de comprar ingresso. Ah, não sabia, a primeira vez que eu estou indo no estádio. Então, assim, houve uma movimentação na camada do adolescente, que ele não ia no estádio, porque ele não vai pagar 50 reais para assistir um jogo. Ele não está fora do radar isso. Mas 15 reais, ele juntou os amigos lá e foi para o estádio. Famílias, muita família no estádio, criança.
Então, é mágico o futebol por isso. Quando você populariza, você dá condições das pessoas se divertirem, ter um atrativo no domingo, no sábado, no dia de jogo, vira uma programação familiar. Então, o futebol, ele é responsável por isso. Ele é responsável por você fazer mais amizades, criar relacionamentos. É o que está acontecendo aqui em Cascavel. Você vai no mercado, na fila, no mercado, na frente tem uma pessoa vestindo a camisa do Cascavel e o assunto vem e você acaba criando uma, uma, uma energia muito positiva em tudo isso. Então tem muito por trás do marketing no futebol esportivo, no marketing esportivo, tem muita coisa a ser feita. Estamos trabalhando nisso. A regra é popularizar. O FC Cascavel é um time que está na primeira divisão do Paranaense, na quarta divisão do Brasileiro. Temos planejamento estratégico para subir até lá, com investimentos, os jogadores da categoria de base. Esse trabalho dentro de campo. Mas fora de campo, a cidade precisa estar envolvida, precisa ganhar com isso também, seja em visibilidade, seja em retorno financeiro. É difícil falar em retorno financeiro num clube do interior, mas quando a cidade está vestindo a camisa, as empresas apoiam. A gente vai comercializar aí aproximadamente 80 placas no estádio. Sabe o que é isso? São 80 empresas apoiando o esporte e com um orçamento que vai ajudar muito o clube a manter os salários dos jogadores para a gente o ano que vem avançar para a Série C, Copa do Brasil e assim por diante. Então, a cidade precisa vestir as cores do seu time, os empresários vão ajudar assim que eles verem que está tendo uma visibilidade muito grande, uma empresa precisa de visibilidade, os empresários investem para ganhar mais ou por causa social. Então, o esporte ele é social, ele dá visibilidade, ele atende tudo que uma empresa precisa. Então, se você está numa cidade aí, pensa nisso daí. Clubes pequenos podem ser grandes. Ele só é pequeno se pensar pequeno. Então, nos acompanha aí, a gente está à disposição. E sucesso para todos nós e transformar esse futebol mais mágico do que ele já é. Confesso para vocês que eu nunca fui fã de futebol. Eu fui criado dentro da cidade de Cascavel, o berço dela é o automobilismo. Eu fui criado dentro de autódromo. Mas quando eu tive o contato com o futebol, realmente foi mágico. Meus filhos hoje, dia sim, dia não, estão com as camisas do clube. Então você consegue mudar as pessoas, mudar uma cidade, mudar toda a sociedade com um futebol feito de união e muita ética, muito esforço e muita solidariedade. E claro, o apoio de todo mundo. Muito obrigado.